Imagina dedicar a tua vida inteira a responder uma única pergunta. Uma pergunta tão profunda que, se um dia fosse respondida, mudaria completamente a forma como nós entendemos a consciência. Agora imagina que quando tu estavas no auge das tuas pesquisas, tu simplesmente desaparece, sem explicação, sem despedida, sem deixar respostas. Parece um roteiro de filme, né? Mas é uma história real, e foi exatamente isso que aconteceu com o neurocientista mexicano chamado Jacobo Greenberg. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. O desaparecimento deu origem a livros, documentários e inúmeras teorias. Mas o que realmente me fez mergulhar na história dele não foi esse mistério. Foi a pergunta que guiou toda a vida dele. O que é consciência? Será que o mundo existe exatamente da forma como nós enxergamos? Ou será que a realidade é muito mais do que os nossos olhos conseguem perceber? Quando eu conheci o trabalho de Jacobo Greenberg, eu percebi que ele não estava tentando provar uma crença. Ele estava tentando investigar uma das perguntas mais importantes que um ser humano pode fazer. E antes de falar sobre a teoria que tornou o nome dele conhecido no mundo inteiro, eu quero te contar quem era esse homem. Porque entender a história dele ajuda a entender por que ele teve coragem de fazer perguntas que quase ninguém fazia. Então, Jacobo Greenberg nasceu no México. Quando ainda ele era muito pequeno, muito jovem, ele perdeu a mãe. E foi justamente essa perda que despertou uma pergunta que acompanhou pelo resto da sua vida. O que é consciência? Será que a vida termina quando o cérebro deixa de funcionar? Ou existe alguma coisa além daquilo que nós conseguimos medir? Essas perguntas levaram Jacobo para a ciência. Ele estudou psicologia, depois ele fez doutorado em neurofisiologia, ele trabalhou com pesquisa, publicou estudos, construiu uma carreira respeitada. Mas existia uma diferença entre Jacobo e muitos outros pesquisadores. Ele não tinha medo de investigar aquilo que parecia impossível. Enquanto muitos cientistas limitavam as suas pesquisas ao funcionamento do cérebro, Jacobo queria entender a própria experiência da consciência. Por isso ele começou a estudar meditação, sonhos, percepção, estados ampliados de consciência e também as tradições ancestrais dos povos indígenas mexicanos. Foi durante essa busca que ele conheceu uma mulher chamada Paquita. E para mim, esse foi o momento em que mudou completamente a história dele. Paquita, ela era uma curandeira mexicana. Muitas pessoas afirmavam que ela realizava curas que desafiavam tudo que a medicina conhecia. Muita gente dizia que era uma fraude, outros acreditavam sem fazer perguntas. Jacobo não fez nenhuma dessas duas coisas, ele foi investigar. Durante anos ele observou o trabalho dela, conversou com pacientes, anotou tudo, ele fez registros e nunca deixou de fazer perguntas. Essa é uma das coisas que eu mais admiro nele. Porque um verdadeiro pesquisador não começa dizendo que alguma coisa é impossível. Ele começa observando. E foi justamente observando Paquita que Jacobo começou a fazer uma pergunta que mudaria completamente o rumo das pesquisas dele. E se a consciência fizer muito mais do que apenas perceber a realidade? Foi dessa pergunta que nasceu a teoria sintérgica. Jacobo acreditava que existe um grande campo de informação presente em todo o universo. E segundo ele, aquilo que nós chamamos de realidade surge quando a nossa consciência interage com esse campo. Pode parecer uma ideia complexa, mas eu vou te dar um exemplo bem simples para que tu possa entender. Agora, enquanto tu estás assistindo esse vídeo, tu tens a sensação de que estás vendo o mundo exatamente como ele é. Mas Jacobo fazia uma pergunta completamente diferente. E se nós nunca enxergássemos a realidade diretamente? Pensa na tela do teu celular. Tu está vendo imagens, vídeos, palavras. Mas tudo isso parece porque existe uma quantidade enorme de informações trabalhando por detrás dessa tela. Tu não vê esse processo, tu apenas vê o resultado. Jacobo acreditava que acontece uma coisa parecida com a nossa consciência. Segundo a teoria sintérgica, existe um campo de informação que preenche todo o universo. Ele chamou esse campo de lattice. Nós não enxergamos esse campo. O que nós enxergamos é a realidade que a nossa consciência organiza a partir dele. Quando eu conheci essa ideia, eu lembrei imediatamente do vídeo anterior,
quando eu falei que duas pessoas conseguem viver exatamente a mesma situação e construir experiências completamente diferentes. Foi aí que uma peça começou a se encaixar. E se cada pessoa estiver organizando essa informação de uma forma diferente? Isso explicaria porque duas pessoas olham para o mesmo acontecimento e saem deles com histórias completamente diferentes. E foi nesse momento que eu parei de olhar para a realidade apenas como alguma coisa que acontece fora de mim e comecei a prestar muito mais atenção em quem era a consciência que estava vivendo cada experiência. Essa pergunta, ela mudou completamente a forma como eu comecei a enxergar a vida. Mas Jacobo não ficou apenas no campo das ideias. Ele queria investigar, queria saber se era possível observar tudo isso na prática. E ao longo da vida, Jacobo publicou dezenas de livros, artigos científicos, e quanto mais ele pesquisava, mais percebia que a consciência levantava perguntas que a ciência ainda não conseguia responder. Foi por isso que começou a realizar diversos experimentos, e um deles ficou muito conhecido. Ele colocava duas pessoas em salas completamente separadas, elas não podiam se ver, não podiam conversar, não tinham nenhuma forma de comunicação. Depois uma delas entrava num estado profundo de meditação. E enquanto isso, a outra pessoa recebia estímulos luminosos. Jacobo registrava essa atividade cerebral das duas ao mesmo tempo. A pergunta era simples: será que dois cérebros poderiam apresentar algum tipo de sincronização, mesmo sem uma comunicação conhecida? E em alguns experimentos ele encontrou resultados que chamaram muita atenção dele. E esses resultados abriram novas perguntas. E isso, para mim, diz muito sobre quem era Jacobo. Ele nunca teve medo de mudar uma pergunta. Quanto mais ele pesquisava, mais percebia que a consciência era muito maior do que imaginava. Foi durante essas pesquisas que ele começou a dizer que quanto mais coerente estivesse a nossa consciência, maior seria a interação com esse campo de informação. Quando eu li isso, uma coisa fez muito sentido para mim. Praticamente todas as tradições espirituais falam sobre a expansão de consciência, cada uma com uma linguagem diferente, né? Mas todas apontam para a mesma direção. Quanto mais a consciência se transforma, mais a forma de viver a realidade também se transforma. E foi justamente isso que mudou a maneira como eu passei a olhar para a vida. Eu parei de tentar controlar tudo o que acontecia do lado de fora e comecei a prestar muito mais atenção no que a consciência, né, no que a minha consciência estava vivendo a cada experiência. E depois de estudar Jacobo durante muito tempo, eu comecei a perceber uma coisa. O maior presente que ele deixou não foi apenas uma teoria, foi uma pergunta. E eu acho que essa pergunta serve para todos nós. Quem é a consciência que está vivendo a tua vida? Pensa comigo. Se a realidade muda quando a consciência muda, então toda a transformação começa antes de aparecer do lado de fora. Ela começa aqui dentro. E por isso que tantas pessoas fazem cursos, terapias, meditações, mudam de trabalho, mudam de cidade, mudam de relacionamento e mesmo assim continuam vivendo os mesmos padrões. Porque tentam mudar a realidade, sem mudar a consciência que está vivendo essa realidade. Foi nessa época que uma frase do Evangelho, do Evangelho de Tomé começou a fazer muito sentido para mim. Jesus diz: o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vós conhecerdes, então sereis conhecidos. E toda vez que eu leio essa frase, eu não penso em religião, eu penso em consciência. Porque se eu não conheço quem está olhando, como vou acreditar que eu conheço aquilo que eu estou olhando? Por isso que o trabalho do Jacobo despertou em mim. Ele não me deu apenas uma teoria. Ele mudou as perguntas que eu fazia para mim mesma. Hoje eu quase nunca pergunto por que isso está acontecendo comigo. A pergunta que eu faço é outra. O que essa experiência está tentando mostrar sobre a minha consciência? E foi quando eu comecei a fazer essa pergunta que a forma como eu enxergava a vida começou a mudar. Mas a história de Jacobo ainda guardava um último mistério. E esse mistério faria o nome dele atravessar gerações.
Em dezembro de 1994, Jacobo Greenberg saiu de casa e nunca mais voltou. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O desaparecimento dele deu origem a muitas teorias. Algumas pessoas elas acreditam que ele foi sequestrado, outras dizem que decidiu desaparecer por vontade própria. E também existem histórias envolvendo serviços secretos, projetos ligados à CIA e até a possibilidade de que suas pesquisas tenham incomodado pessoas poderosas. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. E eu confesso que eu também gostaria de saber o que realmente aconteceu com Jacobo. Mas existe uma pergunta que me acompanha muito mais do que esse mistério. As perguntas que ele deixou para o mundo. Porque um grande pesquisador não é aquele que entrega todas as respostas. É aquele que muda para sempre as perguntas que nós fazemos. E Jacobo fez isso comigo. Eu não espero que tu saias desse vídeo com todas as respostas. Eu só espero que tu leves contigo a mesma pergunta que ficou comigo. Se a consciência participa da forma como nós experimentamos a realidade, quem é a consciência que está vivendo a tua vida hoje? Não responde para mim, responde aí para ti. Porque foi uma pergunta como essa que começou a transformar a forma como eu enxergo a vida. E no próximo vídeo eu quero te mostrar o que Jacobo Greenberg não foi o único apenas a fazer essas perguntas. Existe um experimento da física quântica que até hoje continua provocando cientistas e filósofos do mundo inteiro. Um experimento que fez muita gente se perguntar qual é, afinal, o papel do observador na realidade. E eu quero conversar contigo sobre isso. Mas essa conversa vai ficar para o próximo vídeo, tá? Um grande abraço, conhece tudo aquilo que te faz vibrar. Eu te amo e nunca se esqueça, nós somos todos um.